Bom dia. Esse bom dia é para o Ronel. Agora vê como muda. Bom dia, Jesus. Bom dia. Tá vendo só? É diferente. Afinal, onde um ou dois estiver, lá eu também estarei. E eu não tenho dúvida disso. Posso falar para vocês com toda a minha certeza dos meus quase 60 anos de vida. Então, andar com Jesus, caminhar com Jesus, crer em Jesus, é o que nos sustenta, é o que nos fortalece, é o que nos dá a coragem desse um dia após o outro. E muito bem lembrado pela nossa irmã, quando ela nos diz, agradeça porque hoje é o melhor dia da sua vida. É verdade, porque muitos talvez hoje não abriram os seus olhinhos, muitos talvez ainda estão acamados que nem da sua cama saíram, alguns estão deixados a ermo por esses 4 cantos do mundo, e nós estamos tendo a oportunidade bendita de estarmos num templo religioso, numa casa espírita, para o tratamento espiritual. Esse é o nosso propósito. Bom, o tema da manhã, eu acho que todos vocês já estão escolados, mas cabe a mim relembrá-los. A prática do amor, como Jesus nos ensinou. E eu, como amo histórias, não consigo fazer palestras sem contá-las. Vamos juntos nessa história? Era uma tarde primaveril. Jesus acabara de chegar de mais um dos seus lindos trabalhos, pela encosta do mar e pelas aldeias, cuidando dos paralíticos, cuidando daqueles doentes, fazendo as suas curas. Esse era Jesus, que não tinha tempo nem para dormir. E ao chegar na aldeia, próximo a Jerusalém, ele se retira do seu grupo, ou seja, dos apóstolos, e vai buscar um momento íntimo. Olha o detalhe, Jesus vai buscar um momento íntimo para falar com Deus. Se ele nos pede para falar com Deus, ele também o fazia. Porque se vocês lembrarem, a caminhada dele não foi fácil, a vossa missão. E aí, ele chegando próximo ao templo de Jerusalém, ele tinha 2 opções. Ele podia adentrar ao templo de Jerusalém, ir lá fazer as suas orações, ou ficar em torno. E ele preferiu ficar na porta do templo, num cantinho qualquer. Ali se fechou e conectou, religou a Deus. E começou então a mentalizar o Pai, agradecer a vida, agradecer os seus momentos, agradecer todo o projeto de vida. Quando, de repente, uma jovem também, que morava ali próximo de Jerusalém, jovem essa muito conhecida em toda a cidade, pela sua formosura, pela sua beleza e até pela sua profissão. Vocês já vão entender já. Sai da sua casa determinada, naquele dia, a comemorar o seu aniversário, de forma diferente. Normalmente, todos os homens do entorno da cidade a procuravam para ter prazeres, pois ela era uma meretriz. E naquele dia, diferente de todos os dias, ela disse para ela mesma, hoje o presente quem quer sou eu. Eu vou escolher com quem estarei no meu dia ou na minha noite. E ela sai também em direção ao templo. Chegando no templo, diz que ela vai passando, procurando esse alguém, e ela vê Jesus quietinho, rezando a Deus. Mas Jesus, na sua formosura, no seu rosto belo, bem traçado, delineado, cabelo repartido ao meio, né, com a barba, chamava a atenção de todos pelo seu magnetismo. E não foi diferente com a jovem. Ela passou com seu corpo esguio no vestido branco, toda trabalhada de renda, e quando deparou com Jesus, quase que um magnetismo ligou um ao outro. E aí ela parou, e Jesus abriu os olhos. E ela falou, eu sei que tu és o Rabi. Eu sei que tu és o Jesus, porque tens contigo o cabelo repartido ao meio, como é característico do teu povo. Sei que tu vens de longe do teu ide pregai, porque traz nas suas sandálias a poeira da estrada. Hoje é o meu aniversário.
E diferente de todos os aniversários, eu quero escolher quem irá ficar comigo. Senhor, tu virás comigo? Jesus a olhou com todo respeito e carinho e disse: eu não posso. Deixa eu te falar. Talvez eu não tenha explicado direitinho. Sabe quem sou? A mulher mais formosa, a mais preterida de todos os homens da região. Eu recebo deles ouro, gema, dinheiro em abundância para ter uma noite de prazer comigo. E eu escolhi a ti, Senhor, para ter comigo uma noite de prazer, uma noite inesquecível. Tu virás, Senhor. Hoje eu não posso. E aí ela insistente disse: Senhor, deixa eu complementar. Além da noite prazerosa que eu possa lhe dar, colocarei uma das minhas escravas para banhar-te os teus pés, para lavar os seus cabelos com mel, com alfazema, e preparar-te uma noite inesquecível, para que um dia, quem sabe, eu possa dizer que o homem mais belo de toda a região, o homem mais puro, um santo, deitou uma noite comigo. Me dê essa oportunidade, Senhor. E ele olha e diz: hoje eu não posso, mas nem cedo nem tarde eu estarei contigo. E ela, jovem, impetuosa, que não estava acostumado a receber não de homem nenhum, ainda mais desse tal de Jesus, bateu os pés como jovem, virou as costas e sumiu na noite. 2 anos se passaram. Jesus tinha um tempo curto, foram 3 anos de legado do Ide e Pregai. E lá Jesus vai retornando pela região e chega próximo a Jerusalém, bem em frente ao poço de Betsaida. Onde Jesus chegava, o povo se aglutinava. As pessoas vinham de longe, os trópegos, os cegos, o pessoal de muleta, os doentes, os paralíticos, enfim. E lá Jesus falava, cuidava, zelava, amparava, um a um. Quando de repente, em meio a essa multidão de pessoas, diferente agora da jovem, uma anciã, mais velha, vai de encontro a Jesus, pede licença, toca-lhe o ombro, com todo cuidado, e diz algo no seu ouvido. Ele escuta e diz: hoje eu irei com a senhora, me aguarde. Terminou as suas atribuições evangélicas, pegou na mão da senhora e saiu a caminhar pela estrada. Um pouquinho logo à frente, a senhora parou e disse: Senhor, é ali, naquela caverna, por favor, vá, é ali. Ele então seguiu, subiu um monte e encontrou realmente uma caverna. Logo que ele chega na caverna, como estava ainda entardecer, mas a caverna já estava muito escuro, e ele naquela época não tinha lanternas, ele então vai colocando as mãos nas paredes para tatear os seus passos. Ele dá os primeiros passos e escuta de dentro da caverna para fora um grunhido, quase como um bicho, dizendo: o que queres de mim? Vá embora, eu não tenho nada para lhe dar. Não tenho mais perfume, não tenho mais a jovialidade, vá embora. Ele sabia que estava no lugar certo. Ele dá mais 2 passos, estende as mãos e toca no cabelo daquela jovem. E a jovem diz: ó Rabi, há tanto tempo te esperei. Precisamente 2 anos, desde aquele nosso encontro no templo de Jerusalém, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Esperei a ponto de colocar luzes na beira da minha casa, para que iluminasse os teus passos, para você vir de encontro a mim. E mesmo assim, tu não vieste. Ele então responde: eu te falei, nem cedo nem tarde, eu estaria contigo. E hoje é este dia. Ó Rabi, hoje eu já não tenho mais nada
para lhe ofertar. Hoje eu sou pura podridão. A lepra tomou conta do meu corpo. E eu, que tenho a te ofertar? Vá embora, Rabi, pois irá se contagiar com a minha doença. E os homens irão dizer que você veio cuidar de mais uma pecadora. Ele então sorri, se ajoelha próximo a essa jovem, pega ela com toda a força e vigor e traz no seu peito, e devagarzinho sai para fora da caverna. Quando ela sai fora da caverna, depois de 2 anos na caverna, os olhos estavam praticamente cegos, com glaucoma. Então ela coloca a mão nos olhos e esfrega, e tenta ver um pouco de caridade, vê só uma luminosidade e diz: Jesus, Rabi, como lhe disse, eu não tenho mais nada para lhe ofertar. Me deixe. E ele diz: hoje, com todo respeito, eu quero lhe dizer que eu também aprendi a te amar. Se não tens mais nada para me ofertar, me dê simplesmente a vossa alma, porque eu sou o bom pastor, que cuido carinhosamente de cada uma das minhas ovelhas, e quem crê em mim jamais perecerá. E ela então suspira e desencarna. Essa é mais uma história da prática do amor, como Jesus nos ensinou. Muitas vezes em nossas caminhadas, em nossa vida, nos sentimos desamparados, nos sentimos tristes, nos sentimos muitas vezes deserdados, pensando assim: tenho feito tanta prece, oro a Deus, oro a Jesus, oro a Maria, e eu acho que minhas preces não chegam aos céus. Tenham certeza que quando a prece é feita do coração, com sentimento, não precisa de palavras rebuscadas, não precisa de nada decorado, tipo aquela assim do Zé, que chega na frente de Jesus e diz: ei, Senhor, é o Zé. E fecha-se em conchas e aguarda. E provavelmente Jesus vai dizer: eu sei, Zé, já estava te aguardando. É assim que Jesus quer que nós falemos com Ele. Jesus conhece cada um de nós pelos seus sentimentos, pelas suas ações, pelos seus atos. E o que Ele nos sugere nessa manhã, através da prática do amor, é ter esse olhar mais amplo, mais macro, para as benesses que todos nós já possuímos. Muitos de nós ainda achamos assim: eu queria ter tantas coisas, eu anseio por tantas coisas, mas eu ainda não almejo, não alcanço. Calma, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Muitas vezes, no nosso anseio de ter muitas coisas, a gente até consegue, mas não dá tempo nem de saboreá-las. Deixamos espargir pelos dedos da mão. Vamos nos reconstruindo, vamos vivendo um dia de cada vez, vivendo o amor como Jesus nos ensinou. Há pouco, nossa irmã querida lembrou de Francisco de Assis. E não falar de Francisco de Assis para mim é muito complicado. É o nosso patrono, é nosso companheiro e é um dos nossos guias que nos acompanha nos nossos trabalhos sociais. Certa feita, Francisco de Assis, já mocinho, após ter participado de 2 guerras, ainda entre 20 e 21 aninhos, volta para a terra de Assis e decide, literalmente, casar-se. Mas eu não sei dessa história que Francisco casou. Ele casou? Casou. Com quem? Com a irmã Pobreza. Deixou todo o seu adorno, todo o seu nome e sobrenome Bernardone, tudo que ele poderia herdar dos seus pais, e casou-se com a irmã Pobreza. Desde aquele encontro com Jesus, mentalmente, quando Jesus disse: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele disse: mas que igreja? Que igreja seria essa? No primeiro momento, ele vai nos cofres do pai, pega um monte de dinheiro, vê que a capelinha está caindo aos pedaços, entrega na mão do padre e diz: reconstrói a igreja, porque a igreja está quebrando. Mas não era essa igreja.
era a igreja moral, dos valores que iam se perdendo com o tempo. Bom, passado isso, Francisco então faz esse casamento com a irmã Pobreza, e encontra outros jovens que pensam e agem da mesma forma com ele, que não queria viver aquele mundo material, de opressão, que queriam sair pelo mundo fazendo algo de diferente, transformando vidas, trazendo o alento, o amor, o carinho, o respeito, a dignidade. E aí ele chega no padre da igreja onde ele residia e diz assim: padre, gostaria tanto de subir no púlpito da igreja para falar ao povo. Ele diz: você não pode. Mas por quê? Você não tem autorização do Papa. Só com uma autorização por escrito do Papa Inocêncio III, tu poderás vir aqui e falar das coisas de Deus. E como eu faço para obtê-la? Vá até Roma. Gente, de Assis até Roma. Logo ali, da Penha até Lapa? Mentira, da Penha até Manaus. É chão. E lá foi Francisco com os seus 12 caravaneiros em direção a Roma, porque ele tinha uma missão de trazer esse papel por escrito para ele poder também falar das coisas de Deus. Só que no meio do caminho, Francisco não deixava passar nada desapercebido. Já era conhecido como o rouxinol de Jesus. Cantava, encantava, sempre cantarolava, agradecia o dia, o sol, a lua, a água, os pássaros, os animais. Esse era Francisco de Assis. E quando ele vai caminhando em direção a Roma, logo passando próximo de uma floresta, ele observa uma cena que a nós passaria desapercebido. Ele vê uma largata, que o vento bate e uma largata se desprende e cai bem na frente dele. Ué, uma largata? E aí, posto ela cair com os pezinhos assim, ela cai de dorso e fica se mexendo e não consegue voltar. Francisco vai até a irmã largata e diz: irmã largata, observas por onde cais e por onde fica. Se continuares assim, provavelmente irá morrer. E um outro bicho pode vir te comer. Pega a irmã largata, reposiciona ela na árvore e diz: fica aqui, pois aqui estará segura. Primeira lição do dia. Francisco continua a caminhar agora por dentro de um atalho da floresta para ganhar chão, para ganhar distância. E no que ele está caminhando por dentro da floresta, ele escuta de um outro lado da floresta um barulho de uma matraca. O que é uma matraca, Serronel? Era um ferro recurvado com madeira. Quem é da época minha do quebra-queixo, lembraram disso? Do biju, né, que o cara vinha batendo? Era isso. Então o cara vinha batendo, os portadores de ranceníase batiam as mãozinhas, os braços, dizendo: imundo, morféia, porque eles estavam chegando e o povo corria para dentro das suas casas e se escondiam, com medo de pegar a doença. Quando, de repente, então, Francisco vai caminhando e esse irmão vem vindo, mas Francisco nunca contou para ninguém que ele nunca tinha defrontado, encontrado com o irmão portador de lepra. E a gente sabe que quem tem a lepra realmente é contagiosa, o odor é muito forte, né? Podre, na verdade, às vezes. E ele tinha um pouco de ojeriza, ou seja, ele não sabia lidar com a situação. Quando, de repente, ele vai caminhando e o irmão vem vindo e pronto, lá se encontraram, no meio da estrada. Olha o que acontece. O irmão encapuçado, normalmente era característica, porque o rosto ficava deformado, com úlceras, com pus, as mãozinhas todas magrinhas, já aparecendo os ossos, por causa da doença. E aí esse irmão para de frente para Francisco, que está com seus companheiros, e esse irmão então estende os braços para Francisco, sem levantar a cabeça, e diz: uma esmola, pelo amor de Deus, tenho fome. Francisco lembrou que trazia consigo algumas moedas. Não pensou duas vezes. Era mais fácil dar as moedas. Sacou as moedas e colocou na mão do irmão. Só que o irmão deixou as moedas cair no solo. Proposital. Tinha uma lição. E voltou com os braços e diz: uma esmola, pelo amor de Deus, tenho fome. E ele pensou: e agora? Eu não tenho mais nada. As únicas moedas que eu tinha, eu já dei. O que ele quer? Eu não tenho mais o que ofertar.
E o irmão recolhe o braço e pela terceira vez estende os braços e diz: uma esmola, pelo amor de Deus. E esse pelo amor de Deus tocou profundamente a Francisco. Ele então dá um passo para trás, fecha os olhos e pensou: o que Jesus faria no meu lugar? Eu não sei. Jesus me ajuda. E como uma voz que inspiradora chega aos seus ouvidos, diz: meu irmão, vá e abrace ele. E se possível, dê um beijo também nele. E aí Francisco pensou: mas ele está com lepra. O odor dele não é bom. Vá e abrace ele. E agora, Francisco tem uma missão nova. Dá um passo adiante, abraça o irmão, bem apertado. E o irmão aperta que não solta ele por nada. E uma magia no ar começou a acontecer. Aquele cheiro de podre vai desaparecendo. E um cheiro de rosas vai acontecendo no ar como uma magia, jasmim, algo mágico. Mas ele ainda lembrou que tinha a parte 2. Vá e beije também. Mas tem que beijar? Tem. E ele vai, escolhe um dos dois lados do rosto e beija o leproso. No que ele beija, esse irmão então toca-se profundamente e algo realmente muito grande, mágico, deixa todo mundo perplexo, porque esse irmão empurra Francisco com a educação e Francisco dá 2 passos para trás e fica junto de todos seus companheiros, aguardando a cena. E agora esse irmão tira o capuz. E quando ele tira o capuz, ele diz: és tu, Jesus. Era Jesus, que trazia a Francisco um dos maiores ensinamentos sobre caridade, sobre humildade e sobre o amor. A história é longa. Ele vai até Roma, consegue a carta, e quando ele volta, ele deixa parte dos seus homens numa região da Itália chamada Rivo Torto, para lá ter uma base de caridade, de humildade, junto aos portadores de lepra. É isso que Jesus nos convida diariamente a modificarmos o nosso bom ânimo, a nos retomarmos em nossa fé. E já que eu entrei na caravana Francisco de Assis, e meu tempo está quase acabando, vamos contar um dos casos que a gente vivencia na caravana, que faz parte da nossa obra que está aí fora, a prática do amor, como Jesus nos ensinou. Para quem quiser adquirir, não é obrigatório, eu vou estar lá fora. Certa noite, eu estava na cidade de Guarulhos, na região da Vila Galvão. Já eram umas 11h20 da noite, eu trabalho até madrugada. Parei o carro e reparei que mais um jovenzinho, na porta no farol, batera no carro e o cara fechou o vidro, com medo. Ele pulou para o segundo carro e o cara fechou o vidro. Ele pulou para o terceiro carro e o cara fechou o vidro. Eu estava atrás. Parei o carro em frente das casas pernambucanas. Me desci e falei: ei, boa noite. Ele, com medo que eu fosse polícia, colocou as 2 mãos para trás, abaixou a cabeça e veio à minha direção. Eu falei: não há necessidade. Eu sou apenas um irmão. Meu nome é Ronel. Como você se chama? Ele falou: na rua eu me chamo Di Menor. Você não tem nome? Tenho, mas me chama de Di Menor. Em respeito, eu passei a chamá-lo de Di Menor. Meu querido, que eu posso ser útil? Tenho fome, estou desesperado. 5 dias sem tomar água e sem comer um naco de pão. O senhor tem um pão, por favor? Falei: lógico. Eu nunca vi um ser humano comer um lanche francês em menos de 30 segundos. Aquele dia eu vim. Ele pegou os 2 pães e em 30 segundos comeu os 2. Não sei como. Ele devorou. Aí ele falou: você tem água? Tenho. Ele tomou 1,5 litro de água. Tamanha necessidade daquele momento. Eu falei: calma, menino, eu tenho mais. Deixa eu conhecer um pouquinho a sua história. No que eu estou conversando com ele, eu vi que os 2 pulsos dele haviam cicatrizes. Para bom entendedor, ele disse muito para mim. Ele tentou um suicídio. Me fala um pouco da sua história. Vínhamos de Minas para São Paulo tentar a vida na cidade de Guarulhos, quando
um caminhão colidiu com o carro do meu pai. E a morte foi fatal do meu pai, da minha mãe e da minha irmã. Eu consegui uma carona totalmente perdido e vim parar aqui, atrás de uma tia que eu ouvi falar que mora na cidade. Uma cidade com 1.400.000 habitantes. Se você não tiver endereço e não tiver ajuda, você vai para a rua. E eu estou aqui há 5 meses morando na rua. Mas, deixa eu contar para o senhor, eu vou encontrar com a minha mãe e com meu pai logo, logo. Faltava 2 semanas para o Natal. Eu falei, vai encontrar com seus pais? Como assim? Porque é Natal. E Natal lembra Jesus. E Jesus, eu falo com ele todo dia, que a única forma de abrandar o meu coração é reencontrar com meus pais. Então, dessa primeira vez não deu certo, porque uma alma caridosa como você cuidou de mim. Mas da segunda será fatal. Vou usar crack e vou pular da ponte da Fernão Dias. E dessa vez eu vou para o céu e vou encontrar com meus pais. O que o senhor acha da minha ideia? Eu falei, não gostei. Vamos reverter essa história. Eu quero te ajudar. Senhor, o senhor tem tantas coisas para se preocupar, para cuidar da sua vida. O senhor é doutor, olha o carrão que o senhor tem. Deixa eu sou um coitado. Eu vou morrer de um jeito ou de outro. Enquanto eu estiver por aqui, você pode até morrer, mas eu morro junto com você, com dignidade. Eu quero cuidar de você. Você só tem 17 anos, menino. Você tem uma vida inteira pela frente. E eu vou cuidar de você. Como assim? Deixa eu contar para você. Não é assim que resolve os problemas da vida. Não é tirando a vida, ceifando a sua vida que você vai resolver. Vamos mudar, vamos reescrever essa história. Quando você falou que vai fazer essa bobagem? Semana que vem no Natal. Então nós temos um compromisso com Jesus. Porque eu venho passar o Natal, como todos os meus natais, na rua com vocês. E o meu Natal é jantando com você. Se prepara, porque seus dias estão acabando de rua. Eu vou tirar você da rua. Você vai para uma clínica que eu vou cuidar de você. Você vai ficar 6 meses numa clínica sob os nossos cuidados, com psicólogo, com assistência social. E quando você estiver preparado, você volta para mim. E eu vou te arrumar um emprego. E você volta a ser útil para a sociedade. Temos um acordo? Ele começou a chorar. Mas por que você vai fazer isso por mim? Talvez porque Jesus fez por mim em algum momento da minha caminhada. E eu resolvo retribuir a você. Fizemos um acordo e marcamos dia e horário para esse encontro. Passados os dias, eu preparei o grande jantar, que era um Natal solidário, e voltamos ao local. Por azar, choveu muito. Cheguei no local, 10 minutos atrasado, ele não estava. Meu desespero total. Ai, meu Deus, perdi o dia menor. Corri lá em cima, na boca, onde eles ficam fumando crack, e lá estava ele com o cachimbinho, preparando para o grande momento. Quando ele me viu, ele ficou envergonhado, abaixou a cabeça e veio de novo, de igual aquele jeito que nós nos conhecemos. E eu falei, de menor, o que aconteceu? Eu não comprometi com você? Ah, mas o senhor não veio. A chuva não deixou, mas aqui estou. Vamos jantar primeiro? Vamos. Abri a marmita minha, a dele, jantamos, falamos de Jesus, falamos do Evangelho. Ele se motivou. Eu falei, amanhã cedo, está tudo certo. Onde que eu vou te pegar? Eu estou dormindo aqui em cima da ponte. Fica aqui, que amanhã às 7h30 eu venho te pegar. Eu vou te levar embora para Atibaia. E aí, 7h30 eu estava lá. Cheguei lá, o de menor não estava. Meu coração foi a mil. Mas ele deixou um recadinho carinhoso no meu coração, através de um bilhete, dizendo, meu irmão, muito obrigado. Depois de ter te conhecido, acho que de alguma forma eu também conheci um pouco de Jesus. E eu decidi pegar uma carona e voltar para minha cidade natal. Estou indo embora para Minas, lá da onde eu vim. Fique em paz, porque você salvou a vida de um cristão. As lágrimas desceram, e eu entendi que a prática do amor está em todos os instantes, em todos os momentos, ao nosso lado, com aquele familiar difícil, com aquele papai, com aquela mamãe, com aqueles irmãos, com aquelas pessoas que ainda não nos entendem, com aqueles irmãos que apontam o dedo, com aqueles que nos ofendem. Mas está lá, se nós voltarmos na questão 886 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte, como Jesus entendia a verdadeira caridade. Simples, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Se eu quiser saber se eu estou no caminho certo, na estrada certa, seja bom, seja indulgente, não maledicente, não na fofoca e na intriga,
Seja indulgente. Veja o lado dócil das pessoas. Nem todo mundo é o que aparenta ser. Muitos ainda não conhecem Jesus como vocês já conhecem. Então eles atiram pedra. Mas a partir do momento que vocês foram tocados por Jesus e conhecem Jesus, vocês podem apresentar Jesus para eles. E para findar, o perdão das ofensas. Gente, esse era o meu recado. Meu tempo estourou. Meu muito obrigado. E eu espero do fundo do meu coração que a prática do amor de Jesus, de alguma forma, possa ter abastecido todos os vossos corações. Um bom tratamento espiritual. E para quem quiser, eu vou estar lá na fora. Obrigado.